Boa noite a todos. Gostaria de agradecer pelo seu interesse em estar conosco na terceira Conferência Brasileira de Direito Internacional Humanitário, promovida pela Clínica de Direito Internacional Humanitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estamos extremamente honrados, felizes com o sucesso da conferência, a sua terceira edição, e esperamos que vocês também tenham uma ótima experiência conosco. Primeiramente, vou começar me apresentando. Eu sou Eduardo Bittencourt, sou consultor da Clínica de Direito Internacional Humanitário da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estarei com vocês nessa noite como moderador do nosso painel sobre o ensino de Direito Internacional Humanitário nas academias militares. Gostaria de ressaltar que as perguntas podem ser enviadas na caixa de bate-papo do YouTube e após a apresentação dos dois convidados, passaremos às perguntas. Com isso, eu tenho a honra de ter conosco, nesse nosso painel, os estimados amigos de longa data, Linhares e Sinelli, que passo a apresentar brevemente, porque os dois currículos desses amigos são extensos, justamente pela enorme experiência que têm como profissionais da área. Anvalgleber Souza Linhares é coronel reformado do Exército, possuindo vários cursos militares operacionais. Foi observador militar da Missão de Paz da ONU para a América Central, é bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, a AMAN, e em Direito pelo Centro Universitário de Barra Mansa. Possui mestrado em Direito pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo e mestrado em Operações Militares pelo Departamento de Ensino e Pesquisa do Exército. Concluiu os cursos de atualização em Direito Civil Constitucional pela PUC Minas e em Direito Internacional dos Conflitos Armados pela Escola Superior de Guerra. Na Academia Militar das Agulhas Negras, é docente da divisão de ensino da cadeira de Direito e coordenador da disciplina de Ética Profissional Militar, que abrange o Direito Internacional Humanitário e é o decano dos professores. Também conosco, estimado amigo Carlos Federico Sinelli, é coronel veterano do Exército, bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras, especializou-se em Direito Internacional Humanitário pela Universidade de Brasília e em Direito Militar pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. É doutor em Ciências Militares pela Escola de Comando e Estado-Maior do Exército e doutor em Política e Estratégia Marítimas pela Escola de Guerra Naval. É professor do curso de Direito Internacional Humanitário da Escola Superior de Defesa e da PUC Minas. Foi revisor dos comentários da Terceira Convenção de Genebra de 1949 e autor da obra Direito Internacional Humanitário, Ética e Legitimidade no Uso da Força em Conflitos Armados, publicado pela editora Juruá. Vamos iniciar o debate, então, justamente pelo autor desse currículo que mencionei por último. Na sequência, primeiramente Sinelli, depois, na sequência, o Linhares. Sinelli, a palavra é sua e privilégio é nosso de poder escutá-lo. Muito obrigado, Bittencourt, pelas generosas palavras. Eu quero saudar o nobre amigo, saudar também o colega coronel Linhares e cumprimentar todos que estão nos acompanhando nessa noite para tratar desse tema, que é um tema de muita relevância para as Forças Armadas, que é o DIH nos currículos das nossas escolas, Essa foi a proposta que foi solicitada e eu, até para não me perder no raciocínio, confeccionei uma pequena sequência de slides que vão me ajudar a poder desenvolver. Eu pediria à nossa operadora de backstage aí, se pudesse carregar isso. Perfeito. Então, eu começaria abordando uma questão que não é necessariamente semântica, É uma postura que o Exército Brasileiro adota de, ao invés de, como no passado se referia a ensino-aprendizagem, hoje nós tratamos o processo de construção de conhecimento dentro das nossas escolas militares como educação e não apenas como ensino. A diferença ela é sutil, porque a educação ela traz consigo a abordagem sociocomportamental acrescida de valores que a instituição preconiza, E tenta instilar na personalidade dos seus cadetes. Nós sabemos que as academias militares são instituições totalizantes na acepção sociológica, no sentido de que isola o indivíduo
do mundo externo, o molda dentro de certos comportamentos e o entrega à sociedade como um administrador do monopólio da violência. Monopólio esse que é uma característica do Estado moderno, dentro da concepção sociológica, no sentido de que o Estado é responsável por manter a segurança e a estabilidade dentro das suas fronteiras. Quando isso acontece de maneira eficaz, os processos se instalam adequadamente. Quando não acontece, nós temos aí os estados falidos, fracassados, e o DIH, ele tangencia essa abordagem, no sentido de que ele vai instrumentalizar os agentes do Estado, são os militares, os operadores do DIH, Direito Internacional Humanitário, no campo de batalha, a que se comportem de acordo com os instrumentos jurídicos que o Estado assinou e se tornou parte, né? Então, uma primeira concepção, eu não seguirei necessariamente uma ordem de tópicos, mas eu vou trazer à superfície aspectos que eu considero relevantes no sentido da educação em DH como um todo. O primeiro aspecto é uma opção que nós fizemos. Eu digo nós, porque, assim como o Bittencourt e o Coronel Linhares, nós já estamos aí labutando nessa lide já há bastante tempo, né? E aí, como precursores dessa, eu não vou chamar de introdução, inserção, vou chamar de renascimento da docência em DH no Exército Brasileiro. Não posso falar pelas Forças Armadas, mas assim, acompanhando muito de perto, inclusive na minha experiência na Marinha do Brasil, no curso de doutorado junto à Marinha, as forças estavam caminhando para e passo, porém sem uma profundidade que fosse aquela altura da relevância do status político brasileiro. Vamos ver no final o porquê disso, né? Concepção de postura à época, que depois cujo rumo foi ajustado posteriormente. Mas a opção que esse slide mostra é a terminologia, né? Se nós formos perscrutar os currículos das nossas escolas, as apresentações, como a Escola Superior de Defesa se refere à disciplina, nós vamos ver que a opção foi pelo direito internacional dos conflitos armados, né? Isso nunca foi muito discutido do ponto de vista semântico, a razão disso, mas na origem havia uma confusão indesejável entre direitos humanos e direito humanitário. Então, no sentido de que os militares, por serem aqueles que iriam operar com o uso da força, num conceito absolutamente distorcido de que direitos humanos é algo para beneficiar determinados infratores, aspas, né? É coisa para bandido. Isso era uma acepção que, à época, isoladamente se verificava, mas as Forças Armadas, e não só o Brasil, né? A própria ONU se refere em documentos à lei dos conflitos armados, o direito dos conflitos armados. Então, a opção para nós foi direito internacional dos conflitos armados. Se nós formos observar estrito sensu, é a terminologia mais apropriada, porque o direito humanitário tem uma acepção tangencial com direitos humanos, mas são corpos jurídicos que se complementam, mas que têm as suas diferenças em termos de operação. E o direito de guerra acaba sendo uma contradição em termos, porque se a guerra é a negação do direito, né, do ponto de vista da guerra ter sido proscrita, a guerra como um crime internacional, exceto em determinadas situações, como é que pode haver um direito que regula a própria guerra? Então, o direito de conflitos armados foi a opção para as Forças Armadas. Então, já vejam que a concepção que nós estamos utilizando para a educação em DH, ela já está se acoplando a uma percepção de sala de aula de realismo, para que os militares entendam que nós estamos falando de conflito armado, o direito que regula o conflito armado. Se tem tangência com direitos humanos, se é complementar ou não, esse assunto vai ser discutido nos foros apropriados acadêmicos. Mas para o soldado, e aí soldado em sentido amplo, né, o combatente, nós estamos falando de um corpo de normas que vai regular a conduta dele no campo de batalha, protegendo pessoas e regulando meios e métodos de combate.
É óbvio que isso já é do conhecimento dos que estão hoje nos dando o privilégio da sua presença, mas é importante sempre lembrar, como eu disse, que a questão do monopólio do uso da força está prevista no contrato social, né? Os militares são autorizados a usar força por delegação do povo, que coloca armas nas nossas mãos, e é preciso que esse monopólio seja absoluto. Então, hierarquia e disciplina são valores seminais, são consagrados constitucionalmente, e não há que se falar em mais ou menos disciplinado ou mais ou menos respeitador da hierarquia. São conceitos binários, né? Ou o indivíduo é disciplinado ou não é. E isso vai refletir depois na responsabilização dos comandantes, caso essa disciplina não seja reforçada e imposta junto à sua tropa. Então, é preciso sempre entender que a educação em DH, numa academia militar, numa escola militar, ela é absolutamente caracterizada pelo entendimento de que aqueles parâmetros são parâmetros que não podem ser violados, sob pena de compromissos do Estado. E isso vai passar, obviamente, pela questão da disciplina, que tem que ser reforçada. A profissão militar é a única que o indivíduo não pode se recusar a cumprir ordem, exceto se ela for manifestamente criminosa em algumas situações. Não há outra instituição em que isso aconteça, né? Então, é preciso sempre estarmos atentos a como isso é trabalhado dentro dessa instituição totalizante que é uma academia militar. Eu não vou trazer muitos dispositivos aqui para não aborrecer vocês, é só para lembrar que nós temos hoje o estado da arte da responsabilidade de comando, está no Estatuto de Roma, em que lá, enfim, cada palavra em destaque aí é um elemento normativo do tipo para depois responsabilizar o que é atuação efetiva, o que é controle efetivo, o que é comando e controle, ter conhecimento, deveria ter tido conhecimento. Cada uma desses termos vai ter implicação específica no julgamento de eventual violação. Mas é só para lembrar que a responsabilidade de comando ela vai incidir sobre aqueles que estão liderando as tropas eminentemente. Então, o que os julgadores, os legisladores, a comunidade internacional entende é que o comandante militar ele manda e é obedecido em todos os seus matizes de entendimento, inclusive para impedir violações e prevenir violações. Então, se ele não exerce o seu mando, o seu comando, que é comandar com a tropa, ele vai ser responsabilizado também por essa omissão, né? Mas como é que isso funciona? Quer dizer, vai subindo até onde essa responsabilidade? O entendimento doutrinário pacífico é que são oficiais com capacidade de supervisão significativa, né? Isso para caracterizar o quê? Nós estamos aí com o Coronel Linhares, catedrático da nossa academia militar. São os oficiais que vão ser responsáveis. Então, os praças, os graduados, né, como nós temos, os sargentos, vão estar conduzindo tropas, eventualmente, ao executar perpetrar uma atitude criminosa, eles serão também responsabilizados, mas os oficiais que não estavam controlando, prevenindo e tentando evitar, por quaisquer meios à sua disposição, é que vão ser eminentemente responsabilizados. O que nos dá a entender que na academia militar, nas escolas da espinha dorsal de oficiais, não só lá, mas principalmente, esse entendimento tem que existir, no sentido da responsabilização. E não só as academias. Protocolo Adicional 1, que foi o primeiro instrumento convencional, direito escrito, positivado, onde a questão da responsabilidade de comando foi inserida, os estados, não vou chamar de Estado porque podem ser partes que não sejam Estado, mas as partes que estiverem submetidas ao marco legal do Protocolo Adicional 1 têm a obrigação de incorporar. Vamos trazer para o campo da esfera estatal. Então, os Estados têm que implementar por meio dos mecanismos à sua disposição. Quais são os mecanismos à disposição no caso nosso? O Ministério da Defesa, o Coronel Linhares depois vai desmiuçar um pouquinho mais isso,
Ministério da Defesa, os departamentos de Educação e Cultura das Forças, até chegar na cadeira de Direito da Academia Militar, que tem que ensinar isso, né? Então, o Estado tem obrigação de difundir. E nós estamos falando de comandantes, mas vejam, virtualmente todos os oficiais de Estado-Maior, são aqueles oficiais que compõem o staff de uma unidade de combate, precisam conhecer, porque terão incumbências no campo do direito humanitário. Então, vejam aí, o oficial de pessoal, o oficial de inteligência, de operações, de logística, todos terão encargo. E os membros do Estado-Maior, nesse chamado processo militar de tomada de decisão, botei a sigla em inglês, que é como os senhores vão encontrar aí nas pesquisas, principalmente doutrinárias da OTAN e outros países vinculados à OTAN, membros daquele organismo, é o processo militar de tomada de decisão. Então, os oficiais, como um todo, precisam ser educados. Quer exerçam função de comando ou não, porque já, inclusive, houve julgados no Tribunal Penal para a ex-Iugoslávia em que membros do Estado-Maior foram responsabilizados porque, embora não estivessem na cadeia de comando, participaram do planejamento, tinham responsabilidade para intervir para evitar a violação e não o fizeram, embora tenham ciência. Então, ou seja, dentro de uma academia onde estão se formando combatentes, principalmente, nós vamos ter isso disseminado para todos indistintamente. Quando vamos falar de processo de tomada de decisão, isso aqui é muito técnico, né? É mais para os militares, mas é só para vocês entenderem, quando chegamos na fase de montagem de linhas de ação, ou seja, eu tenho o plano do inimigo, o que eu vou fazer para combater? Vou criar uma linha de ação, course of action, né? Uma linha de ação. Essa linha de ação ela passa por um teste, um filtro, que nós chamamos de prova de APA, em que se verifica se ela é adequada, praticável e aceitável. Quando a gente vai no item aceitabilidade, o DH novamente aflora, porque um dos critérios, dos parâmetros de aceitabilidade é em relação a se a perspectiva de danos colaterais baixas acidentais vai ser aceitável em relação à vantagem militar concreta e direta oriunda daquela linha de ação. E se isso não for aceitável, isso precisa ser modificado. Então, vejo a importância do DH dentro de um processo militar de tomada de decisão. Esse processo ele é praticado na academia, na graduação em ciências militares, no nível aperfeiçoamento, que é o nível mestrado, e no nível Estado-Maior, que é os altos estudos, em termos de doutorado, cada um no seu nível. Mas os oficiais precisam conceber suas manobras com o critério de aceitabilidade visualizado o tempo todo. E isso tangencia diretamente o DH. Aqui é só um exemplo de uma diretriz que é produzida num processo desse de tomada de decisão, onde o comandante vai expor medidas para o trato com deslocados internos dentro de uma operação, para fazer as distinções necessárias. Isso não vai ser um documento para arquivar, isso vai ser disseminado ao longo da cadeia de comando, e uma vez havendo algum tipo de investigação apuratória do cometimento de ilícitos ou delitos, isso vai ser trazido a juízo para ser analisado o nível de orientação que foi dado. Onde isso é aprendido, onde isso é praticado? Nas nossas escolas militares. Não há outro lugar em que isso seja feito. E é um documento que vai ser, como eu disse, submetido a, possivelmente, se for necessário, ao escrutínio de juristas para o aprendizado. Então, nós não podemos considerar ou permitir que nas nossas escolas militares haja pessoas que não tenham conhecimento do assunto. Não é um tema em que o indivíduo, eu tenho uma boa vocação para a docência, posso falar de qualquer assunto, então vou me dedicar a isso aqui e vou conseguir. Pode ser que aconteça, mas é preciso que haja uma compreensão de que nós estamos falando de um direito de exceção muito particular em que o indivíduo tem, nas palavras do Dr. Gabriel Valadares, né, que deve ter estado hoje de manhã na apresentação dele sobre o CICV, o indivíduo tem que se converter para conseguir entender, do ponto de vista conceitual, do que nós estamos falando.
Porque até a inversão em bem tutelado existe. Na guerra você pode matar, mas não pode torturar, obviamente. Então, que direito é esse em que o bem vida o bem dignidade está abaixo do bem vida? É o DH. Como das suas concepções de base filosófica mais difíceis de compreender muitas vezes. Então, nós estamos falando de um corpo normativo cuja construção educativa precisa ser feita por profissionais especialistas. E, felizmente, hoje, as nossas, já de há muito, né, as nossas academias, e quando eu digo academias em sentido amplo, nossas escolas militares, todas elas têm, a exemplo aqui do nosso coronel Linhares, pessoas altamente capacitadas para construir esse conhecimento junto aos nossos oficiais. Falar em proteção, falar em DH é falar em proteção. Falar em proteção é proteção de civis. E é a dimensão humana do campo de batalha, a dimensão do combate. As três dimensões, a estrutural, a informacional e a humana. A dimensão humana é a dimensão que vai efetivamente ser cobrada, exigida, no equilíbrio de necessidades operacionais militares versus considerações humanitárias, né? E aí é aquela situação que essa imagem demonstra muito bem, a diferença entre usar um escudo humano ou fazer-se de um escudo para a proteção de civis, né? É o peso da necessidade de proteger civis. Ainda a questão da responsabilidade de comando, eu trago só aqui uma breve citação doutrinária a respeito dos deveres do comandante. Vejam que um dos primeiros deveres é assegurar que as forças estejam treinadas em direito internacional humanitário. Esse treinamento não pode ser um treinamento qualquer, não é um treinamento teórico, é um treinamento que tem que ser adaptado ao nível. Eu trouxe aqui um videozinho do Exército Colombiano, em que há oficinas de simulação no meio da selva. O Exército Colombiano, vocês sabem, ainda tem, mas como resquício indesejável, né? De um passado de conflito armado, com natureza de conflito armado interno, embora nunca tenham admitido isso do ponto de vista político internacional, né? Os integrantes lá das Farc eram referidos como subversivos, né? O Ministério Público acompanhava as operações, mas com características de conflito armado por mais de 40 anos. Preocupação nesse sentido, né? Mas, infelizmente, esse vídeo não exibiu por questões técnicas aqui de capacidade de acesso. E lá são feitas oficinas, por rodízio, toda a tropa percorre essas oficinas e aquilo é publicado no boletim interno da força, para caracterizar que o Estado capacitou o indivíduo militar em direito internacional humanitário, né? É obrigação fazer isso. E nós estamos fazendo isso já muito bem. É preciso também levar em consideração, como eu disse, não só a questão semântica, mas adaptações linguísticas, né? Esse aí é um material muito interessante, por exemplo, publicado pelo Exército Paraguaio, né? Vocês sabem que o Guarani ele não é uma língua escrita, né? É uma língua só falada, mas o Exército Paraguaio, preocupado com o entendimento apropriado, principalmente dos escalões mais baixos, cabos, soldados, que não têm um letramento muito desenvolvido no espanhol, publicou uma cartilha em Guarani com questões de fonemas representados, para que a tropa pudesse entender adequadamente. Então, de um lado está em espanhol e do outro lado a tradução uma adaptação fonética para o Guarani para que possa entender. Isso é uma maneira de ainda mais instilar o entendimento sobre a disciplina. Quando nós vamos trabalhar com os nossos oficiais nas escolas, é necessário sempre, dentro da questão do equilíbrio de necessidades militares e considerações humanitárias, recorrer a fontes como benchmarking, né? Exércitos e nações que estão já em combate há algum tempo, estão avançados nisso, tiveram lições aprendidas. Não precisamos ir longe, o próprio Comitê da Cruz Vermelha tem um manual sobre processo de tomada de decisão militar, onde o DH é inserido, e um exemplo que eu trago aqui é do Exército Canadense, que foi um dos manuais, em termos de ética militar, mais completos que eu já vi,
extremamente didático, curto, mas com mensagens que não deixam dúvida sobre que caminho o soldado, o combatente, deve seguir em determinado momento, quando ele se depara com um dilema ético, né? Um ético-moral no campo de batalha. Então, é necessário beber em fontes já consagradas, né? Dilemas morais do comandante, são vários, né? A questão da frustração, da dormência moral, não aprofundar muito isso por causa do tempo, mas o ensino do DH precisa estar diretamente ligado a uma bandeira vermelha de alerta para que os comandantes sejam treinados a perceber esses dilemas e poderem se comportar dentro do que os parâmetros do DH definem, né? Isso é conhecimento disseminado e é necessário que os dilemas morais sejam sempre trabalhados. Eu trouxe esse slide aqui porque é uma aula que eu dou só sobre ética em combate e eu sempre gosto de destacar esses pontos aqui em que a gente avança. Mas isso precisa ser perfundido em todos os níveis da educação militar. O próprio CICV também tem material sobre integração do direito. Então, vejam, eu selecionei aqui integração no ensino, integração no treinamento. O treinamento tem que ser realista. Comentei aqui sobre a Colômbia, né? O treinamento tem que ser realista para que possa ser entendido. E não é um treinamento de ouvir, de ver, né? Nós somos aprendizes muito auditivos e visuais. Esse treinamento tem que ser o que os educadores chamam de treinamento sinestésico, né? É o treinamento da execução, que é diferente do treinamento mecânico, somente a repetição. O treinamento sinestésico, você depara com situações, problemas inéditas e tem que se comportar e está sendo avaliado pelo avaliador, para que ele possa praticar as condutas adequadamente, né? Eu pediria a Laura, por gentileza, eu dividi a apresentação em duas por causa do tamanho, já estamos caminhando para o final, se puder publicar, isso aí, perfeito. Isso aqui o nosso Coronel Linhares vai trazer, mas é só para chamar a atenção da nossa assistência que a recém-criação, aspas, da Comissão de Direito Humanitário não é nova, tá bem? 20 anos atrás, eu trouxe aí à esquerda, vocês podem ver, o presidente Lula determinou a criação da comissão, ela ficou um pouco periclitante no começo, avançou, foi para o Senado, na época o senador Romeu Tuma era o relator, eu acompanhei esse processo aí de perto, a gente tinha colegas lá na assessoria parlamentar, e depois, em 2008, quando o ministro, então, Nelson Jobim, saindo do STF, se tornou ministro da Defesa, foi que efetivamente a coisa foi implantada. Eu, nessa época, era instrutor da Escola de Estado-Maior, eu tive a aventura, nos meus 36 anos de carreira, ter sido instrutor de várias das nossas escolas. Nessa época, eu estava na Escola de Estado-Maior como instrutor, organizando a disciplina de DH, inserindo no currículo da escola, e o ministro Jobim determinou, então, que isso fosse transformado em disciplina autônoma no currículo da ESEM, da Escola de Estado-Maior. E assim nós fizemos. Então, nada disso, para nós, é novo. E, como eu disse, felizmente, hoje nós temos uma geração de oficiais multiplicadores desse conhecimento. Falar de DH é falar de adaptação ao nível. Isso aqui é muito para os nossos colegas militares, mas é só para caracterizar que nós temos no campo de batalha a guerra é conduzida em níveis diversos. Então, o treinamento em DH não pode ser o mesmo que é para o general e para o sargento, para o tenente do nível tático. Um está no nível estratégico, o outro está no nível tático. Então, é preciso haver uma adaptação ao nível de condução da guerra e os nossos currículos têm feito isso muito bem, né? Aqui, coronel, o senhor me perdoa, inclusive, porque esse Pladis, esse plano disciplina deve estar bem atrasado, mas era o que eu tinha da época, eu trouxe só para mostrar para eles que nós temos aqui servidões, né? Temos verbos na academia militar que são verbos ligados à execução, questões de violações, como impedir violações, princípios fundamentais, etc., né? Por exemplo, para evitar o que aconteceu em My Lai na Guerra do Vietnã. E, meus amigos e amigas, a maior parte das perpetrações e crueldades que são cometidas são no nível tático, né? É no nível do capitão, do tenente, do coronel, porque é o nível da execução. Então, a força dos fatores cumulativos é um caso histórico emblemático de violação. Um tenente e um capitão
recebendo ordens truncadas de um comando de batalhão e divisão de exército, acabaram executando 400 e poucas pessoas em cerca de 4 horas, né, o tenente. Então, o nível não pode ser o mesmo. Na escola de aperfeiçoamento, por exemplo, o nível já sobe. Nós já vamos falar quais são os marcos legais, quais são as convenções utilizadas. Esse é o da ESAO, do nível aperfeiçoamento. E no nível Estado Maior, sobe mais ainda. Vai entender a diferença de DH para operações ofensivas, defensivas, como é que isso vai interagir com o processo de tomada de decisão para selecionar objetivos. Ou seja, tem que ser compatibilizado ao nível do discente, ao nível do aluno. E aí, para finalizar, só um preâmbulo aqui, não sei, isso é uma informação que enfim, é mais um conhecimento geral. O Brasil assinou, eu selecionei aqui do Comitê da Cruz Vermelha, o Brasil assinou, se tornou parte nas Convenções de Genebra em 57, mas só em 92, o Protocolo Adicional 1 de 77, o Brasil se tornou parte. Existe uma explicação, os senhores e senhoras civis sabem, o Brasil teve um foco guerrilheiro nos anos 70, na região de Xambioá e Marabá. A Comissão Brasileira, à época da discussão do Protocolo Adicional 1 e 2, foi a Genebra e lá manifestou a preocupação do Estado brasileiro com a questão da legitimação de supostos guerrilheiros como combatentes legítimos, né? Discordou, fez uma manifestação de não aceitação, de reserva em relação a determinado artigo, mas foi debatido que não havia como não fazer esse reconhecimento, que se trata de direito das gentes, né? direito dos imperativos da consciência humana, que não há que se falar em reciprocidade, e sim de reconhecimento, que isso não iria, de certa forma, legitimar nada de guerrilha, etc. A comissão voltou, esses manuais já existiam, mas entre os anos 70 depois e até 90, não houve um aprofundamento muito grande, talvez porque ainda se ficou com receio de que isso fosse ter alguma repercussão política. Após 1990, o presidente Fernando Henrique determinou que o Itamaraty novamente se manifestasse, o Brasil passou a ratificar. Mas importante, as convenções de Genebra, as 4 convenções já são consideradas o direito consuetudinário, né? Então não há que se falar em ratificação. É só para caracterizar que nós temos aí uma tradição de assinar e de sermos parte em praticamente todos os tratados, à exceção de munições cluster. E isso passa pela revisão dos manuais, não pela correção de manuais. Esse, por exemplo, é o manual de patrulhas do Exército Brasileiro, que até cerca de alguns anos atrás estava em construção e tinha, por exemplo, a época que eu sinalizei para o Estado-Maior do Exército, tinha uma construção que poderia deixar margem à dúvida. Então, vejam ali no item lá de processo decisório, conduta com prisioneiros de guerra. Não faremos prisioneiros de guerra, né? O que significa não fazer prisioneiros de guerra? Para o indivíduo de boa fé, significa que ele não vai fazer prisioneiro, ele vai capturar e vai fazer evacuação daquele prisioneiro pela cadeia de evacuação, para que ele seja interrogado pelos órgãos de inteligência e possa ser processado pela cadeia de evacuação. Mas pode haver a dúvida que em relação ao crime de denegação de quartel, que é declarar que não haverá prisioneiros e determinar a sua execução. Então, para mitigar esse tipo de dúvida, é que as academias sempre estão atentas para evitar, isso já foi retificado, né? Obviamente a intenção não era perpetrar crimes de guerra, mas para não deixar dúvidas em relação ao executante nas fontes oficiais que precisam. Esse é um projeto de lei que está em vias de expandir o Código Penal Militar e transformar os crimes de guerra, internalizar os crimes de guerra nossos do Brasil. Então, para finalizar, por que respeitar o DH? É uma obrigação jurídica, é uma escolha política legitimadora. Temos visto o conflito Israel-Hamas, como isso é moeda de troca política, né? É um dever ético, a questão da moralidade na guerra, e uma opção militar razoável acima de tudo. Que tipo de soldado eu quero ser, né? Há indicadores de que isso eleva o moral,
é necessário que os comandantes deem exemplo aos seus subordinados, e isso pode, inclusive, multiplicar o poder de combate por meio de um soft power na questão da expectativa de reciprocidade. O Brasil não é alheio a isso. Um dos maiores soldados que o Exército Brasileiro já teve, o Osório, na famosa frase ali, o Passo da Pátria da Batalha de Tuiuti, ele diz: é fácil comandar homens livres, mas ele continua falando sobre o Paraguai. Isso normalmente é suprimido porque se quer dar ênfase ao primeiro parágrafo. Mas Osório já levantava isso, né? Houve, inclusive, problemas de comando, porque o próprio Duque de Caxias, no Paraguai, foi contra avançar até Assunção, porque o Estado paraguaio já estava derrotado e poderia haver risco de saques, etc. O imperador não concordou e lá na frente acabou havendo uma troca de comando, mas os valores morais foram mantidos pelos nossos comandantes, né? Aí é só a transcrição. Na Guerra do Paraguai, a questão das instruções com prisioneiros de guerra. O Brasil é um respeitador histórico. Para que os exemplos como a Força Expedicionária Brasileira deu, em que uma divisão inteira se rendeu, porque sabia que os brasileiros respeitavam prisioneiros de guerra, diferentemente dos italianos e de algumas tropas americanas, isso multiplicou o poder da Força Expedicionária no campo de batalha e para que pudesse fazer a recepção disso, diferentemente da questão de Abu Ghraib na Guerra do Iraque, em que torturas de prisioneiros fizeram com que os civis entrassem no conflito passando da guerra real para que Clausewitz chama de guerra absoluta, que é a guerra irracional e fora de qualquer parâmetro possível, né? E aí o desafio é que o soldado, não entre na síndrome do Mike Tyson, que eu chamo de síndrome do Mike Tyson. É um indivíduo, vocês sabem que o Mike Tyson, quando lutou com o Holyfield, ele estava perdendo a luta e arrancou um pedaço da orelha, né, do Evander Holyfield. À época, entrevistado, ele disse: olha, há muito tempo que eu não tomava um soco na cara, o primeiro soco que eu tomo em 20 anos, eu perdi o controle. Então, o desafio é ser fiel às normas, ainda que se esteja apanhando do oponente. Esse é o grande desafio para estabelecer uma assimetria moral entre os nossos militares. Oficiais mandam e são obedecidos. O outro lado é a responsabilidade disso. É muito importante sempre ter isso em mente, porque, para finalizar, nós, militares, somos agentes do Estado, um Estado que é parte nos tratados. Não nos cabe questionar isso e sim cumprir o que é definido. Agradeço muito a participação, meus amigos. Desculpem passar aí um pouquinho do tempo. Estimado amigo Cinelli, na verdade, o tempo é pouco para tanto conhecimento, né? Mas, assim, você fez uma apresentação que, na verdade, é uma aula, né? Sempre com maestria, com a forma, além de poder compartilhar o seu grande conhecimento, a forma didática que você apresenta. Então, reconhecemos isso, obrigado pela sua contribuição, e faz com que a gente tenha uma percepção da tangibilidade do direito internacional humanitário no Brasil. Muitas vezes, no âmbito da clínica, a gente discute, né? Mas isso aqui é tanto assim, né, abstrato, é tanta norma, é tanto papel, é tanta convenção, mas aí o aspecto prático. Então, no nosso caso, de um país, né, um Estado que tem aí uma tradição de ser pacífico, né, talvez nem tanto, mas essa tradição, né, que nós não temos um conflito armado reconhecido. Então, eu vejo assim, dizer, para que o Estado brasileiro vai investir em direito internacional humanitário se ele não participa de conflito armado? Então, o que você mostrou é justamente uma aplicação que está prevista nas normas de direito internacional humanitário, que é a preparação, né? Não é aguardar haver um conflito armado para que se tenha a preparação. E isso aí é um compromisso do Estado brasileiro, fazer com que tenhamos os militares, os operadores, os representantes do Estado capacitados em direito internacional humanitário. Nessa sintonia, então, do que tivemos aí o privilégio de abordar com os dois excelentes apresentadores, um questionamento que possa promover um debate, eu queria perguntar para os dois, eu já adianto inicialmente para o Cinelli, depois para o Coronel Linhares. De que forma, né, e como a educação do direito internacional humanitário pode trazer vantagens, né, ao poder de combate, ou seja, falando isso entre nós operadores militares, e como isso também projeta o Brasil como um Estado que respeita e faz respeitar as normas do direito internacional humanitário.
Então, nesses dois segmentos aí, né, entre os militares, como isso favorece o poder de combate, e num amplo espectro, como é que isso projeta a nossa nação, nosso Estado, como sendo uma potência que respeita e faz respeitar o direito internacional humanitário? Como você vê, Sinélio? Bom, eu acho que a melhor resposta para esse questionamento seria um exemplo comparativo, né, em conflitos recentes. O Brasil não se envolve em conflitos aí desde o século XIX, felizmente, né? O que significa que nós temos aí questões dissuasórias bastante bem estabelecidas pelas nossas Forças Armadas, que previnem intentos ameaçadores. Essa semana estamos vendo aí debates sobre isso, inclusive, né? Ontem eu estive conversando, inclusive, com um jornalista que estava com as ideias um pouco distorcidas aí sobre a postura brasileira, no caso do Essequibo, né, venezuelano, mas o fato é que nós temos aí fronteiras até hoje não disputadas em termos de controvérsias e a dissuasão proporcionada pelas nossas Forças Armadas sendo suficiente para que essa paz possa reinar aqui no nosso subcontinente sul-americano. Mas o exemplo que eu daria, Bittencourt, e nossos colegas que estão nos assistindo, as posturas. Assim, vamos pegar didaticamente o mesmo ator e duas condutas diferentes, né? Vamos pegar o conflito armado dos anos 1990, Guerra do Golfo, então os Estados Unidos liderando uma coalizão contra o Estado iraquiano, ainda um conflito de terceira geração, um conflito internacional contra a Guarda Republicana Iraquiana, que é como, enfim, as forças iraquianas se denominam. No momento em que as divisões blindadas americanas, aliadas, chegaram perto de Bagdá e começaram a cercar a cidade, e os combatentes iraquianos perceberam que não tinha mais chance, enfim, de vitória, né? É óbvio que a preocupação em se render, ela sempre existe, né? Eu converso isso muito com o Dr. Gabriel Valadares, assim, ele sempre coloca que o combatente, o momento em que o combatente mais torce para que o oponente respeite o DIH, no momento que ele se torna capturado pela força oponente, né? E isso, muitas vezes, vai se levar em consideração reciprocidade, embora não seja um quesito obrigatório, mas é claro que nos foros internacionais a reciprocidade está sempre presente. Estamos vendo aí os debates que estão acontecendo nos conflitos que estão em curso aí, né? Então, os iraquianos começaram a arrefecer a sua combatividade e as forças norte-americanas, isso não é lenda, tá? Eu tive a oportunidade de servir junto ao Exército Americano por 2 ocasiões, né, nos Estados Unidos, em escolas diferentes, fazendo cursos diferentes. A logística privilegiada, né, o aporte logístico privilegiado norte-americano, os iraquianos que se rendiam eram recebidos com uma Coca-Cola gelada dentro do blindado americano e colocados para dentro com um americano que falava árabe e sendo levados para evacuação e processamento na cadeia de comando. Então, a notícia se espalha e aquelas últimas resistências, elas falam, meu amigo, eu não tenho mais nada, o ditador já vazou, está em outro lugar. Eu vou lutar por quem agora? Isso aqui está perdido, então eu vou me render. Vou me render para quem? Para quem vai me tratar bem. Então, veja como isso multiplica, de certa forma. A força americana era a mesma, mas ela, naquele momento, ganhou estatura por causa do tratamento. Foi o exemplo que eu dei da FEB, né? A nossa FEB gloriosa, na Segunda Guerra, com a divisão alemã que escolheu para quem ia se render. Os italianos tratavam pessimamente os prisioneiros, cuspiam na cara, davam tapa na cara dos prisioneiros. Os americanos levaram batalhões de pessoas negras para a linha de frente. Os alemães não queriam se render para negros, né? Então, escolheram os brasileiros, porque havia uma informação de que eram pessoas que respeitavam a dignidade, né? Vamos virar um pouquinho as páginas da história e vamos lá para 2003, já na guerra Iraque, né? Não mais no mesmo contexto, já um conflito de natureza não internacional, enfim, com milícias insurgentes
em território iraquiano. Torturas de Abu Ghraib, que aconteceram lá no campo de prisioneiros de Abu Ghraib. Quando aquelas fotografias vieram a público, os mesmos civis que se abstinham até então de entrar em combate, de se misturar para apoiar os iraquianos que estavam lá, os insurgentes, passaram a recrudescer a sua combatividade, porque não aceitaram aquilo ali. Então, de novo, o mesmo exército americano se enfraqueceu diante de uma escalada de violência, e aí foram corpos de soldados sendo queimados, pendurados em praça pública. Então, assim, existe vamos chamar com todas as vênias para a corruptela do termo, mas existe um soft power militar que se manifesta nesses momentos em que o respeito ele se impõe. É como dizia o falecido já senador John McCain, né, que foi candidato a vice-presidente dos Estados Unidos, na chapa lá da época da Sarah Palin, e ele foi prisioneiro no Vietnã, e ele sempre dizia que as forças de estados democráticos, de nações que se dizem democráticas, precisam estabelecer uma assimetria moral em relação a outros bandos de fascínoras perpetradoras de crimes. Porque nós sabemos, nós somos soldados, fomos soldados ativos um dia e hoje somos soldados na reserva ativa. Ser soldado é muito difícil. Você ser um indivíduo com um fuzil na mão, saindo por aí fazendo barbaridades, é relativamente simples, basta você apertar o gatilho indiscriminadamente. Agora, ser soldado, analisar o cenário, segurar o uso da força quando necessário, dosar e proteger pessoas, isso é muito difícil. Então, é nesse sentido que o DH reforça a questão do poder, se podemos dizer assim, um poder brando, né? De projeção cultural e de respeito ao direito humanitário. E a outra questão, que é a questão da projeção, eu deixaria para o nosso coronel Linhares poder contribuir aí com a sapiência dele. Coronel, o que o senhor acha a respeito da educação do DH? É uma mera obrigação ou ela realmente tem esse resultado que traz uma vantagem realmente perceptível de projetar o Brasil como sendo uma potência que respeita e faz respeitar as normas? Bem, inicialmente, reforçando e acompanhando as palavras do Cinelli, o brasileiro tem do seu perfil, da sua característica, que se traduziu na Segunda Guerra Mundial pela rendição, acho que foi da 142 divisão, não é isso? Exato. A opção de fazê-lo em relação a nós. Esta característica, ela aliada ao conhecimento, e não é um mero conhecimento, não é um mero dever jurídico. O senhor destacou muito bem, há um aspecto moral, ético, que ampara, que é um pano de fundo, é um pano de fundo em toda essa legislação internacional. Mas, por certo, e o que ela pode fazer em termos de poder de combate, tá? Numa primeira, atendendo a uma parte da pergunta, tá? Em verdade, ela internacionalmente, além de nos verem como tropa que respeita, que atende, que segue, ela nos legitima. E essa legitimação, ela é não apenas legal pela obediência aos instrumentos normativos internacionais, mas uma legitimação em termos da sociedade de entender e de reconhecer. Tá? Isso se traduziu muito bem pelo respeito e pelo reconhecimento das Nações Unidas, pelo trabalho que nós fizemos no Haiti, da forma como as nossas tropas ali se houveram. Tá? Desta maneira, quer dizer, este conhecimento do DICA, ele não deixa de ser um instrumento de projeção de poder da nossa própria nação. Na medida que há uma legitimação legal, legitimação em termos de reconhecimento da sociedade, isso projeta o país. Tá? Não há dúvida nenhuma de que este tema, de que este direito, ele é importante.
não apenas para as Forças Armadas, ele é importante para a sociedade e ele vem nos dando uma estatura moral no âmbito das nações. Penso que esta é uma contribuição maior. Temos essa performance, somos assim reconhecidos e respeitados. Estamos legitimados legalmente e pela sociedade. Bittencourt, se você me permite, trazer um caso de 3 semanas atrás para ilustrar o que o nosso coronel Linhares nos trouxe. Como é que o embaixador Mauro Vieira teria respaldo do ponto de vista político-estratégico para, durante o período em que o Brasil esteve na presidência do Conselho de Segurança rotativo, apresentar aquela resolução demandando respeito ao direito internacional humanitário, às partes na guerra Israel-Iraque, se o seu próprio exército, as suas próprias Forças Armadas não fossem respeitadoras disso. A primeira coisa que ia escutar era, assim, traduzindo aí moral de cueca, como a gente diz, né? O que você... Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, né? Então, assim, as coisas estão concatenadas, né? Legitimação política passa por isso. É cumprir o seu papel doméstico para depois poder exigir internacionalmente determinadas contrapartidas, né? Exatamente, então. Muito obrigado. Eu, na verdade, fiz a pergunta para poder somar com as respostas de vocês uma conclusão, que é justamente a educação do direito internacional humanitário, ter tropas preparadas, ser um país, né, que tem essa preocupação e leva a efetuações de integração do direito internacional humanitário, traz vantagens concretas e diretas em relação ao poder de combate e também em cumprimento à sua política externa internacional, ou seja, de modo que tem essa projeção de poder junto à comunidade internacional. Não é meramente uma obrigação, e sim, na verdade, uma ação político-estratégica, né? Dessa forma, então, é que chegamos ao tempo que tínhamos disponível para o nosso painel. Antes de encerrar, eu queria pedir que cada um pudesse fazer suas breves considerações finais, para que, ao final, então, possamos aí fazer a conclusão. Cinelli. Bom, eu nada mais do que agradecer muito o convite da clínica, me colocar sempre à disposição quando for considerado assim, contributiva a minha participação, estou sempre à disposição. Saudar o Coronel Linhares, grande prazer vê-lo, chefe. Muito tempo que nós não nos vimos. Saudar também o Bittencourt, aí, companheiro de longas jornadas, e dizer, não só para os integrantes da clínica, mas aqueles que nos acompanham, que no que concerne ao tema DIH, orgulhem-se das suas Forças Armadas hoje em dia. Não há uma semana que eu não passe aqui no Brasil e não tenha pelo menos algum colega da ativa que está cumprindo missão fora do país ou que está fazendo curso em outra instituição, que não seja solicitado a contribuir com esse tema em Forças Armadas estrangeiras. Não vou nem dizer aqui em formação de combatentes, porque isso, inclusive, está acontecendo na África. Nós temos tropas lá apoiando como instrutores. E são solicitados a apresentar, ministrar a disciplina de direito humanitário por conta dessa projeção internacional que a gente está falando. Então, orgulhem-se das suas Forças Armadas nesse sentido. Hoje nós somos referência aí, a gente circula aí bastante, tem convívio com outros exércitos, e o Brasil hoje é considerado como um cumpridor, não esquecendo que o Brasil foi o único país que inseriu na sua Constituição, e usou uma palavra bastante contundente, né? O Brasil se submete à jurisdição do TPI. É uma submissão a essa jurisdição. Então, não há que questionar o compromisso que nós temos. Então, agradeço muito a possibilidade e desejo a todos uma ótima noite. Muito obrigado.